Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei em qual horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E bom, hoje eu vou reagir a um vídeo do Silas Malafaia, exatamente. Silas Malafaia, acredito eu que todos vocês conhecem, né? Então não preciso ficar dando muitos detalhes sobre ele aqui. E o que aconteceu com o Silas Malafaia? Então, ele tem sido alvo de muitas críticas na internet devido aos seus posicionamentos polêmicos, né? Em relação a Cristo? Não. Em relação à política. E assim, eu quero deixar bem claro aqui que nesse canal eu não vou ficar defendendo o lado A ou o lado B em relação à política. Esse canal não foi feito para isso, a não ser que seja um caso extremamente necessário. Mas nesse caso eu acho muito relevante falar, né, porque entra em contraste com a nossa fé, com a conduta cristã e tudo mais. Então muitas pessoas, inclusive, acham que ele tá mais envolvido com a política do que com a igreja. E nesse ponto, infelizmente, eu tenho que concordar. Eu acompanho ele há anos e eu nunca vi ele tão assíduo assim na política, né? E é óbvio que eu concordo com o que ele mesmo fala, que um cristão pode e deve estar por dentro desses assuntos e ser participativo, porque nós, além de cristãos, nós somos cidadãos também e temos os mesmos direitos como qualquer pessoa, mas ele realmente tem passado um pouco do ponto nessa questão. E agora, em um culto de Santa Ceia, irmãos, ele fez algo que eu particularmente não concordo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero ver a sua opinião em relação a esse assunto lá no final do vídeo. Mas enfim, vamos lá, vou mostrar pra vocês. E só um detalhe, irmãos. Esse vídeo aqui eu tirei do canal Trechos Gospel, tá? Então só pra deixar a referência aqui pra vocês. Vamos lá. E a notícia boa é que a farsa caiu em São Paulo. Lá na igreja sede dele. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. Quando começou a campanha eleitoral, dia 15 de agosto, eu quero dar esse testemunho aqui para vocês. Eu disse no meu coração, há 12 anos, 3 legislaturas que eu não me meto no primeiro turno em campanha de prefeito do Rio e São Paulo. 12 anos que eu faço isso. É só você acompanhar. Para poder tentar ajudar o vereador. Quando eu falei isso, comigo eu disse, eu sabia quem é que estava disputando a eleição em São Paulo. Eu falei, não vou entrar nesse negócio, não quero nem saber, é problema. Em 2022 eu já denunciei esse cara, não vou falar. O Espírito Santo falou no meu coração, você vai entrar. Você vai entrar, porque eu te levantei para isso. Você vai entrar. Espírito 15, Santo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31 de agosto, e aquela voz, você vai entrar. Eu disse, eu não vou entrar. Eu não tenho nada com isso. Eu já denunciei esse cara em 2022. Por que eu vou entrar nisso? Eu não, falei que não vou entrar. O Espírito Santo disse assim para mim, eu vou providenciar uma oportunidade e você vai ver que você vai entrar. 7 de setembro. 22 dias depois que começou a campanha eleitoral. 7 de setembro, o cara chega no final das comemorações e tenta tirar proveito. No trio elétrico, a repórter da Veja diz, o que o senhor está achando porque ele chegou agora? Eu falei, porque ele quer lacrar. E está pensando que eu sou idiota, mas aqui não tem... Só para quem não está entendendo, ele está falando aqui do Pablo Marçal, tá? Colher de chá. Ali, dia 7 de setembro. Quando eu falei isso, e saí da repórter, o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu falei que você ia entrar nisso. Se você, quem aqui é mais um pouco mais velho, eu nunca fiz isso na minha vida, em nenhuma campanha eleitoral. Nem para ajudar Bolsonaro eu fiz isso. Nem. Mas o Espírito Santo disse, você não está lutando com uma brincadeira. Você está lutando com a maior farsa que já apareceu para enganar o povo de Deus, em número 1, e depois o povo do Brasil. E você é a voz profética. Você não pode deixar meu povo na ignorância. Você foi levantado para denunciar. Se eles vão acatar você ou não, é outro problema. Então, meu irmão, eu nunca fiz isso. 30 vídeos. 30. Fui esculhambado por pastor, fui esculhambado por crente, fui esculhambado pela direita. E realmente, era um vídeo todo dia, às vezes até 2, que ele postava para falar contra o Pablo Marçal, né? O interessante é porque, seguindo a linha de ideologia dele, tinham outros candidatos que ele deveria também, fazer campanha contra, né? Que vão contra os princípios que ele acredita. Então, cara, não fez sentido porque ele só bateu no Pablo Marçal. Eles já tinham um problema antes, né? Um problema pessoal entre eles. Então, não sei, é complicado, né? Parece que
é mais algo pessoal do que algo espiritual em si. Mas eu não tô aqui para julgar ninguém. Vamos continuar. O cara tem uma milícia digital monstruosa, com mais de 100 mil pessoas. Esses caras me atacaram. Todo vídeo que eu postava entrava para quê? Fizeram isso? Existe uma coisa chamada gatilho mental. Se 4 pessoas estiverem olhando para o céu na rua, 80% que passar vai olhar para o céu. Porque o ser humano vive de modelo de imitação. Então ele usa um gatilho mental. Ele bota o exército dele para te atacar, para que todo mundo pense que ele está certo e você está errado. Ele fez isso com todos os vídeos que eu coloquei. E por que eu fiz tantos vídeos? Agora estou dando uma satisfação a vocês. Porque a rede de informação dele era tão grande que se eu me calo um dia, eles me desmoralizavam. Então tem que ter informação e contra-informação para poder fazer uma parede. E ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos, numa eleição de 9 milhões de votos. E eu recebi telefonema do governador hoje. Agora essa parte aqui, essa parte, vamos lá. Complicado o que ele vai falar aqui agora. E do prefeito de São Paulo, dizendo para mim, pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta, isso já tinha terminado há muito tempo. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Se esse cara ganhar, ele tem que ajoelhar para o senhor. Brincando, eu falei, não, meu amigo, eu não estou fazendo isso porque eu sou contra uma pessoa. Eu não venci ninguém. Eu não venci ninguém. Por quê? Meus princípios não estão baseados em vitórias nem em derrotas, mas na verdade. Aí, antes de continuarmos aqui, eu peço para você que está chegando agora aqui no canal, né, e gosta desse tipo de conteúdo, para você se inscrever aqui, caso você não seja um inscrito, e para você deixar o seu like aqui também, porque isso é muito importante para mim. Você vai estar me ajudando muito, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai distribuir, vai entregar esse conteúdo para mais pessoas e vocês vão estar me ajudando a expandir mais o canal. Então, conto muito com essa ajuda de vocês, hein? Vamos continuar aqui. Então, irmãos, como vocês viram, essas falas dele foram no final de um culto de Santa Ceia, lá na ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, que é a igreja sede dele. E no final da fala dele, que eu chamei a atenção, é o seguinte, porque ele disse que o governador, né, o Tarcísio, lá de São Paulo, ligou para ele, elogiando. O prefeito de São Paulo também ligou para ele, elogiando, falando que se não fosse ele, a casa teria caído, eles iriam perder e não sei o que mais. E o principal, ele disse que o presidente do Paraná Pesquisas, que é o Instituto Paraná, né, de pesquisas eleitorais e tudo mais, ele falou que ele ligou para ele e disse que se ele não faz a contenção, que se ele não faz esses vídeos, que se ele não se levanta contra o Pablo Marçal, ele teria ganhado no primeiro turno. E o problema dessa fala dele é porque numa entrevista essa semana agora, porque essa fala dele foi logo após o término das eleições no final de semana passado. E essa semana, durante essa semana, o presidente da Paraná Pesquisa, em uma entrevista, disse que ele não falou com Silas depois das eleições, que ele não teve essa conversa com ele. Então, alguém está mentindo e, infelizmente, se for o Silas Malafaia, além dele fazer isso, que eu não concordo, num culto de Santa Ceia, ele ainda mentiu. Isso é muito complicado, é muito sério. Mas enfim, esse corte aqui, como eu disse, né, foi do canal Trechos Cristãos, então vão lá, deem os créditos pra ele. E não é um vídeo tirado de contexto. Tem o vídeo completo, né, desse culto de Santa Ceia lá no canal da ADVEC, no YouTube. E assim, eu não sou contra ele se posicionar em relação às convicções políticas dele, de forma alguma. Mas dentro da igreja, em um culto de Santa Ceia, ele comemorar a derrota de um candidato e basicamente dizer que ele foi o responsável por isso, e até disse que o Espírito Santo é quem deu a ordem para ele se posicionar da forma como foi, né? Como ele se posicionou contra o Pablo Marçal. Bom, eu não vou entrar nesse mérito de que foi ou não foi o Espírito Santo, mas uma coisa que a Bíblia diz é que Deus não é Deus de confusão. Muitos pastores que são realmente homens de Deus e que são pastores dignos e de renome também, né, apoiaram o Marçal, como por exemplo o Marco Feliciano, o pastor Vagnão, Rafael Bittencourt, entre outros, né? Então quer dizer que esses pastores
pastores eles são falsos ou algo do tipo, né? E o Silas é que tá certo. Muitos cristãos verdadeiros também apoiaram e votaram no Pablo Marçal. Então eles são o quê? O que esses cristãos são? São falsos cristãos? É complicado, né? E todos que foram a favor do Marçal, o Silas se levantou contra, né? Como por exemplo o Nicolas Ferreira, Magno Malta, Marco Feliciano e até mesmo o Bolsonaro, que o próprio Silas disse que é amigo e aliado dele. Então que confusão é essa, né? E algo que muitas pessoas estão reparando, e eu também, né, tenho reparado, é que o Silas ele tá parecendo, né, tá transparecendo ser bem egocêntrico, com uma certa altivez de espírito de um tempo pra cá. E isso é muito perigoso. Ele sempre exalta o quanto ele é importante, o quanto ele fez e faz, o quanto, né, ele é importante nesse meio não só político, mas no meio cristão. Disse que governador ligou pra ele, disse que se não fosse ele as coisas não aconteceriam, que prefeito disse que ele é isso, que é aquilo, que o presidente de Paraná Pesquisa disse isso e aquilo, aí depois foi lá e foi desmentido, né, se realmente ele faltou com a verdade ali. Então assim, por aí vai. Então que confusão é essa? Que Deus de confusão é esse que o Silas disse que direcionou ele para causar tudo isso? Muitas pessoas estão confusas com o que o Silas vem fazendo. Muitos cristãos estão confusos com o que ele vem se tornando. Eu sempre gostei muito de ver as pregações dele e posicionamentos de defesa de fé que ele fazia, né? Mas hoje isso já não é mais prioridade para ele, pelo que parece. E na minha humilde opinião, o lugar de culto é exclusivamente para exaltar e adorar a Deus, para pregar as boas novas, para a igreja ser edificada, né? Não para fazer palco político ou se vangloriar de feitos que talvez nem alguns membros ali concordam que de fato sejam feitos bons. Cada um é livre para fazer suas escolhas e ter seus posicionamentos em quaisquer assuntos. É lógico que não tem problema o pastor direcionar e aconselhar seus liderados sobre alguma coisa, mesmo que isso seja sobre algo na política, né? Mas isso que vimos aqui em um culto de Santa Ceia, cara, eu achei um tanto quanto reprovável da parte dele. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo, né, que ele tenha sido edificante para você. Se esse vídeo foi útil, eu peço para você compartilhar com mais pessoas, porque assim você vai estar me ajudando nesse novo projeto aqui no YouTube e mais pessoas vão ser alcançadas através da palavra de Deus. Mas agora eu quero ver a sua opinião, que é o mais importante, aqui nos comentários. O que você acha sobre isso? Qual é o seu pensamento em relação às atitudes do pastor Silas Malafaia? Você concorda com o que ele vem fazendo ou você não concorda? Você também acha um absurdo, principalmente num culto de Santa Ceia, isso que ele fez aqui que nós vimos? Eu quero que você deixe seu comentário aqui. Então, eu te espero no próximo vídeo. Valeu, valeu e falou!